Cláudio Rezende está na área, detalhes do Atlético, trabalhando forte com Gabriel Milito, primeiro Atlético do Milito no sabadão de clássico na Itatiaia. Um abraço para você, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, Ale Oliveira, Nath Fiuza, aqui na nossa bancada, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quarta-feira, hoje vamos ter a apresentação oficial do técnico Gabriel Milito, e já fica o convite também, né? Se teremos aí transmissão no YouTube mais tarde do Novo Basquete Brasil, teremos também da entrevista do técnico Milito, da apresentação oficial dele, direto da Arena MRV, por volta de 4 da tarde, hein? Você que é atleticano, poderá acompanhar na íntegra essa entrevista aí no @Itatiaia Esporte, no nosso canal de esporte no YouTube. E o Milito, antes dessa entrevista à tarde, está trabalhando o time agora na Cidade do Galo. Terceiro dia de treinamentos dele, hoje apenas no período da manhã, porque segunda e terça trabalhou em 2 períodos e já começou a esboçar o que ele pensa, questão tática, o que ele está pensando em relação a peças para escalar o Atlético para o jogo de sábado. O detalhe é que acabou vazando uma escalação que ele colocou no treino, né? O nosso colega Elton Novaes, da Band, trouxe ontem, a gente pôde confirmar que realmente a ideia do Milito inicial é colocar um terceiro zagueiro no time para fazer a saída de bola com 3 zagueiros, né? 3 homens na saída de bola. E aí seria o Bruno Fux pelo lado direito, fazendo praticamente ali um lateral pela direita, Gemerson e a entrada do Lemos. O Lemos, que no início do ano era titular, teve uma lesão justamente no clássico contra o Cruzeiro da 3ª rodada. Depois ficou fora, como o Gemerson e Fux estavam dando conta do recado ali com o Filipão, ele preferiu não mexer, não voltou com o Lemos. Mas pode aparecer aí o Lemos como novidade nesse time. E o Arana teria mais liberdade pro lado esquerdo. Como tem essa linha de 3 zagueiros, o Arana é bem mais livre para chegar ao ataque. No meio campo, Batalha, Zaratio, seria outra novidade. O Zaratio é exemplo do Lemos, se lesionou no clássico também contra o Cruzeiro, na 3ª rodada. O Zaratio, um jogador que poderia fazer esse corredor pela direita. E aí Igor Gomes com o Scarpa, né? Na armação, lá na frente, Paulinho Hulk. É o esboço de time. A gente apurou que o Rubens também teve chance durante esse treino, no decorrer da atividade, nesse meio campo do Atlético. Mas já é uma tentativa do técnico Milito de fazer algo com a ideia tática dele. Ele tem muito isso em mente e vai tentar ao máximo, Cirilo. Tem treinamentos ainda, esse que está acontecendo agora, quinta e sexta, para ele escalar o Atlético nesse clássico do fim de semana. Se vai ser esse time que a gente passou aqui agora, não sei por quê. Ele ainda tem esses treinos para tirar dúvidas de peças, principalmente, e também vazou o time, né? Porque, ou seja, o adversário, né, o Lacamon já tá sabendo aqui qual que é a ideia dele de escalação do Atlético para esse jogo de sábado, Cirilo. Boa, Cláudio. Natália Fiuza, um abraço. Bom dia, Natália. Um abraço para você também, Cirilo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Você gostou dessa primeira prévia de time do Atlético, o primeiro time do Milito, Natália? Gostei, já é um Atlético com a cara do Milito, mas apesar disso, eu faria algumas mudanças. Ou melhor, eu faria uma única mudança. Eu não entraria com o Igor Gomes. A minha opção seria pelo Rubens. Desse mesmo desenho tático, né? A gente dando mais liberdade ali pro Arana pelo lado esquerdo, para atuar como um ala. Eu acredito que pelo lado direito o Zaratio. Tem até uma curiosidade. Sem a bola, quem vai se aproximar mais do Batalha para atuar como um segundo homem de meio campo? Se quem voltaria seria o Scarpa, a exemplo do que ele fez, inclusive, ainda no comando do Filipão. Ou se essa peça seria o Zaratio, que para mim é a mais adequada. Mas vejo também que o Zaratio pode ser o cara a alargar o campo do outro lado, porque o Zaratio tem velocidade, sabe jogar também no espaço, na transição. Então, acho que ele é a pessoa mais indicada, até para confortar o Scarpa no lugar onde ele se sente melhor, que é como um meia pela direita, trabalhando atrás da dupla de atacantes, Paulinho e Hulk, que ali não tem que mexer, tendo ao seu lado ali, portanto, o Igor Gomes. A minha opção seria pelo Rubens, porque eu gosto do Rubens atuando como meia e porque nessa nova ideia de jogo do Atlético com o Milito, algo muito importante quando o Galo não tiver a
bola é a pressão pós-perda ainda no campo ofensivo. Todo mundo vai ter que ajudar justamente para não sobrecarregar a defesa. E acho que nesse sentido o Rubens agrega mais intensidade. Então a minha escolha seria por ele. Mas acho que o desenho tático não é nada que nos surpreenda, porque o que vínhamos acompanhando e estudando sobre o Milito já nos indicava isso, que ele utilizaria 3 zagueiros, que ele daria liberdade ao lateral de mais qualidade para atuar como um ala. Agora, penso, Cirilo, que com esse vazamento dessa informação e essas sessões de treino que ele está tendo ao longo da semana, serão 7 no total até o jogo, não há nenhuma dúvida. O Galo que estará em campo no sábado é o Galo do Milito. Com certeza ele tomou alguma opinião com o Lucas Gonçalves, até para pensar, por exemplo, quero jogar com 3 zagueiros, quem pode ser esse terceiro homem? Talvez o Lucas tenha dito para ele, olha, o Lemos é um cara que tem bom passe, é um zagueiro construtor, pode ajudar na saída de bola pela esquerda, ele pode ter tomado opinião sobre o Zarate, não, tá voltando agora, mas é uma peça importante, mas em termos de estratégia de desenho tático, será o Atlético do Milito. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço para você, Cirilo, para todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil, para Nath também, para o Claudião, também quero abraçá-lo, se assim você me permitir. Permite sim, você tá muito carinhoso hoje. Muito obrigado. Reciprocamente abraçado. Ai, que delícia. Obrigado por tamanho carinho, Ale É o Oliveira. espírito da Páscoa. Tá chegando, Já que eu sou o próprio coelhinho, né? Muita gente... Tudo bem. Ale Oliveira, carinhoso Ale Oliveira. Oba. Ô Ale, vamos lá. Esse primeiro time aí do Cudê. Que Cudê, pelo amor de Deus. Você falou de Cudê agora há pouco aqui, eu fiquei... Cudê te fez um problema essa semana, hein? Uma confusão. Um pouquinho maior, talvez, para a torcida do Internacional, Talvez um pouco maior. Mas o primeiro time do Milito... Curtiu? Gostou? Faria algum tipo de alteração? Faz alguma observação, Ale? Ô, Cici, eu gostaria que você fizesse aquela escada que tanto consagrou o Dedé Santana e me perguntasse qual é o esquema que eu gosto mais. Qual esquema você gosta mais, Ale? Eu não sei, depende do time que eu tenho nas mãos, depende dos jogadores que eu tenho à disposição e depende do nível de atuação deles. Uma coisa que me incomoda, e a gente viu isso recentemente no rival, no Cruzeiro com o Pesolano, que se sentia muito confortável jogando com 3 zagueiros, mesmo não tendo 3 zagueiros. Sim. Né? Então, assim, não é o seu esquema que tem que prevalecer. Você tem que adequar o seu grupo de jogadores a um esquema que favoreça a melhor atuação desses caras. Então, eu não gosto de ter um esquema pré-estabelecido. A Nath falou com propriedade, o Milito gosta de jogar com 3 zagueiros, mas eu não sei se esse é o modelo ideal para esse time do Atlético. Talvez nem ele saiba. Eu faço algumas ressalvas, porque o olhar do Filipão vai lembrar uma coisa aqui, que se você pegar de 21 foi maravilhoso, sensacional, mas depois de 21, o Atlético foi trocando de treinadores, né? Sim. O melhor momento do Atlético depois de 21 foi o retorno do Campeonato Brasileiro dirigido pelo Felipão. Ou eu tô falando uma loucura? O resultado não tem qualquer dúvida. Porque foi o campeão do retorno, melhor defesa, brigou pelo título, foi o melhor momento. Embora o Felipão vinha fazendo nesse ano um péssimo trabalho. Cansado, sem ideias, não tinha um olhar mais cuidadoso com o time titular e tal. Então eu tinha a impressão que um olhar ali semi-virgem do Milito pudesse trazer algum frescor para esse time titular. Por exemplo, Gemerson e Igor Gomes, que há algum tempo não tem correspondido, sendo que tem jogadores que têm atropelado. Né? O Gemerson, para mim, hoje... é a 4ª opção de zagueiro no Atlético. E nem tô falando que ele é um mau jogador. Eu tô falando que tem 3 melhor. E principalmente, se a ideia é começar a construção do jogo com o zagueiro, o Gemerson já tem muito mais dificuldade. O Lemos e o Fux são bons nisso. O Fux, inclusive, muitas vezes, quando tinha o Otávio em campo, ele trabalhava mais no momento ofensivo do que o volante. Né? O Lemos também tem essa qualidade, também tem a bola longa, mas o Gemerson não tem essa característica. Então começa por aí. Com relação ao Igor Gomes, o Rubens tentando, mas não é de hoje, é desde o ano passado que ele pede passagem. A gente sabe que o Filipão tinha um pouco de resistência com jogadores mais jovens, vindo da base e tal, e eu pensei que isso fosse acabar com a troca do comando técnico. Então o Rubens, para mim, também seria uma alternativa. Fico feliz com a volta do Lemos e do Zarate, que para mim são 2 titulares absolutos. Mas ainda é muito início. Eu, para falar o bem da verdade... pensando na importância do Clássico, que é maior até do que o Campeonato Estadual. O Clássico, para mim, é maior do que o Campeonato Estadual. E pensando que eu tenho poucas sessões de treinamento, eu não mexeria muito na estrutura. Até para usar o exemplo do que fez o Dorival. Simplificaria o jogo, deixava o jogo mais simples. Mas, pelo jeito, não é isso que vai fazer o Milito.
tá ali fazendo os testes dele. A gente lembra que o Larcamon também teve dificuldade de achar o time titular nas primeiras partidas ali, acabou cometendo alguns equívocos, pode ser que isso aconteça com o Milito. De qualquer forma, a minha opção seria mexer menos na estrutura tática. Ô Cirilo, Oi. Teve uma coisa que a gente debatia na segunda-feira no debate dos comentaristas, que era justamente o quão arriscado é você mudar o time às vésperas de um jogo tão importante. Eu até falava com o Léo, olha, eu se fosse a treinadora, optaria por tentar implementar algumas ideias, mas tentando correr o menor risco possível. Porque quando você chega e você coloca essas mudanças postas no time e você tem pouco tempo para treinar, você corre o risco da ideia na execução não ser tão boa, por motivos óbvios. Futebol é repetição, é treino, é entrosamento. Então, se você vai executar algo pela primeira vez, a chance de você cometer algum erro é maior. E só que cometer algum erro num clássico valendo título pode ser fatal. Então, acho que assim, ele está indo para o risco. Só que, por outro lado, eu até o entendo, porque talvez ele não tenha, até lá o mês de junho, 7 sessões de treino para implementar a ideia dele. Então, talvez ele queira aproveitar mesmo esse espaço agora, essa semana, e treinar o máximo possível com esse novo time que ele tem na cabeça, para depois, ao longo das próximas semanas e com pouco tempo de treino, ir apenas aperfeiçoando. Mas é um risco. O risco que o Cruzeiro correu, por exemplo, naquele início de trabalho do Larcamon, quando também mudou o time e quando alguns encaixes demoraram para acontecer. Nessa discussão de risco ou não risco, de mexer pouco ou de mexer muito, tem um detalhe, né? Acho que não tem como não mexer num time que vinha jogando tão mal, né? Eu acho que tem algumas mexidas que você pode dar também, às vezes até sem trocar peças, né? Claro. E não acho que nem é o caso, porque quem tá jogando mal tem que sair, quem tá pedindo passar jogando bem tem que entrar. Mas às vezes é no espírito, na determinação, eu acho que isso pode acontecer também. Tem uma coisa que os dirigentes do Atlético vão falar, e aliás qualquer um falaria, né? Não é uma exclusividade. É o seguinte, nós não contratamos o Milito pensando na final do estadual, né? E é verdade. Toma 2 pancadas pra você ver como é que vai ser esse início de trabalho. O clássico é muito grande. O clássico é gigante. Então se você não tiver um bom comportamento, no mínimo um bom comportamento nesses 2 jogos, você pode estar dificultando muito a sua sequência de trabalho. Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Oi, Cláudio. Só um detalhe, eu vi uma entrevista, viu, Ale, nas redes sociais do Milito, quando ele assumiu o Argentino Júnior, ele deu uma entrevista porque ele perdeu os 3 primeiros jogos. E aí o time não estava jogando mal, segundo ele. Só que ele foi e estava todo preocupado, o presidente do time do Argentino Júnior falou com ele, olha, fique tranquilo que eu não te contratei para 3 jogos, te contratei para 3 anos. E aí o time depois foi e ganhou do River, na 4ª partida, jogando o River do Galhardo. Mas você falou bem aqui, uma pressão muito forte numa final de campeonato e jogos contra o Cruzeiro. Ele vai ter que conseguir aí melhores resultados, né? Principalmente com esse início dele. Por mais que ele não tenha sido contratado necessariamente para o Clássico, depois do primeiro jogo do Clássico, é a Libertadores, né? Então não dá para ficar pensando também uma margem muito grande para ele ir se adaptando e perde um aqui, perde outro ali, porque dos 4 próximos jogos dele são 2 finais e as 2 primeiras rodadas da Libertadores. São 4 jogos importantíssimos. Então, assim, o tempo que ele vai ter agora, a pressão por resultados, querendo ou não, também vai ser grande pela importância dos jogos. Não estou nem falando só da final, não. Já estou projetando também uma boa estreia, um bom início na Libertadores. A gente lembra o ano passado, quando o Atlético perdeu as 2 primeiras rodadas, né, não conseguiu vencer, o tumulto que foi depois e que acabou combinando com o 2º lugar no grupo e encarar o Palmeiras nas 8ª, que dificultou todo o planejamento. E já tem brasileiro. Semana tranquila é essa. É isso aí, vamos lá. E o Atlético acaba de anunciar o seu novo reforço, o nome que a Itatiaia já vinha trazendo aqui há algum tempo, tá aí, ó, bem-vindo Robert Santos, 20 anos, tá na live aí, quem tá acompanhando. Cara nova na cidade do Galo, o Atlético acertou o empréstimo do meia Robert, destaque do Atlético no Campeonato Mineiro, até dezembro de 2024. O atleta se juntou ao elenco nessa semana e já iniciou os trabalhos com a nossa camisa, tá aí a postagem do Atlético. O Robert, portanto, agora oficializado como reforço do Galo, e ele vai poder aparecer no bid no período entre 1º de abril, que é na semana que vem, até dia 19. O Atlético, então, já conseguindo, né, esses documentos para que ele possa ser inscrito numa inscrição provisória na Libertadores, mas nesse caso não deve ser nenhum problema.
já que o Atlético tem que enviar essa lista à Conmebol e o nome dele estará em processo de entrada no BID. O Galo tem que agilizar essa lista da Libertadores essa semana e ele vai ter o nome publicado no BID no início da semana que vem, mas é um jogador que vai poder aí ser útil também, é jovem, ao técnico Gabriel Milito, que, portanto, vai ser apresentado hoje à tarde. Ele vai pela primeira vez na Arena MRV. Vamos ver como que ele vai já ter essa percepção do estádio, porque no sábado ele vai estrear com a arena lotada, né? Contra o Cruzeiro, e a expectativa é essa aí de que ele possa fazer uma boa estreia. Sobre o time, só para finalizar essa primeira parte, ô Cirilo, ele não vê, muito possivelmente, uma ideia de colocar o Saravia fazendo essa saída de 3, né? Porque o Mariano pode fazer, o Mariano tem essa possibilidade, mas tem um detalhe, né? O Filipão falou na última entrevista que o Mariano não estava 100% fisicamente, por isso não estava sendo nem relacionado por os últimos jogos, e é uma questão física por enquanto, uma final de campeonato, por isso, quem sabe, essa escolha por um terceiro zagueiro, o Bruno Fux, fazendo esse lado direito, deve ser a opção mesmo do Milito para o fim de semana, Cirilo. Perfeito, Cláudio Rezende com notícias do Atlético, já tem mais. Você que tá no YouTube, participe com a gente, mande aí sua mensagem. Rezende, segundo tempo do Atlético, fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, a assessoria do Atlético acaba de informar que a coletiva de apresentação do técnico Milito, ela vai acontecer às 4h30, estava marcada para as 4 horas, meia hora aí de um pouco depois, né? 4h30, a Itatiaia vai transmitir na íntegra no seu canal @Itatiaia Esporte no YouTube. Você vai poder curtir hoje, portanto, a partir de 4h30 da tarde, as primeiras ideias aí do técnico Gabriel Milito na sua entrevista de apresentação que vai acontecer na Arena MRV. Por falar no estádio do Atlético, Cirilo, foi divulgado, né, para os sócios, para os conselheiros do Atlético, um documento sobre algumas ativações da Arena MRV. A gente tem aqui, vamos pedir para o pessoal colocar na live, ativações. Vamos ter um restaurante central na Arena MRV, com a capacidade para 236 pessoas, 2 salas VIPs para 12 pessoas cada, um espaço para aniversário, 72 pessoas, uma varanda Bristol para 28 pessoas, com o menu completo, venda de mesas avulsas por jogo, venda de mesas para todos os jogos do ano e funcionamento em dias sem jogos. É a ideia do Atlético de ter esse restaurante dentro da arena, com um projeto aí realmente muito legal, muito bacana do restaurante. Seria uma das ativações da Arena MRV. E tem também um Lounge Champions. Por exemplo, na Neoquímica Arena em São Paulo tem esse lounge. O Atlético pensa em fazer algo parecido também, né? São ativações na Arena MRV, e tem também um outro projeto, o Tour da Arena, né? O Tour da Arena para aumentar o número desse tour com a incrementação depois do Museu do Atlético dentro desse perfil também. Então são ideias que o Atlético vem trazendo aí. O centro de experiências, o torcedor vai se lembrar, né? Onde tinha antes a visita para você ver a obra da Arena MRV, vai ter um Sports Bar. Estão já em processo aí de licitação para ter o Sports Bar, e também vamos ter lá o Inter Café, Inter que já é patrocinador da Arena MRV, o Banco Inter, também essa ideia dentro da Arena MRV, são ativações, potencial do novo estádio do Atlético. E o Parque do Galo, olha aí, Cirilo, o Parque do Galo na Esplanada. Para deixar a Esplanada mais aconchegante, ela com mais ideias, o Parque do Galo tendo bares temáticos, um palco modular, eventos gastronômicos, culturais, educacionais, esportivos, local para reunir torcedores, espaço de lazer, atividade física, o telão de LED para transmissões de jogos, né? Por exemplo, quando o jogo for fora de casa, pode ter o torcedor do Atlético ali também. Então, a Esplanada da Arena, que a partir de agora ela já fica aberta nos dias sem jogos, tem essa ideia também do Parque do Galo, e as lojas do Galo também, né? Lojas do Galo, quiosques, um container, ou seja, muita coisa boa tá por vir aí, Cirilo, na Arena MRV, e a gente teve já acesso a esse documento aí que foi já apresentado para os conselheiros do Atlético.